Um beijinho primeiro. Amém. A Romina, como sabem, é a esposa do pastor Bruno, que está ali. É uma pessoa que eu conheço há uns anos e sei o chamado dela, sei que ela ama o Senhor e ela vai contar algo que eu já fiquei feliz, que estou aqui em exames e tudo. Eu disse a ela, vai no médico a segunda vez e traga os exames. Vamos ouvir? Amém. Quero saudar a amada igreja com bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao nosso apóstolo por esta oportunidade que nos está dando de compartilhar com a igreja esta bênção que Deus nos deu. Ou melhor, um milagre. Irmãos, eu tenho algo tremendo, Deus só por um milagre de cura muito grande na minha vida. Eu estou a tremer porque não é fácil estar aqui em cima, estou com receio de me esquecer algumas coisas. Isto começou mais ou menos há cerca de um mês e meio, foi mais ou menos no início de junho. Apareceu-me um papo aqui lá e era grande, estava assim todo, não nada de especial. Doía-me, entretanto eu vim ao culto num domingo, até falei com a Beth e ela disse, isso deve ser algumas ínguas, não deve ser nada de importante. Deixei, ao fim de 4 ou 5 dias, isto estava meio a começar, acordava com muita dor, o meu esposo chateou-me para ir ao médico, se rapariga veio ao médico, pode ser alguma infecção da garganta, porque eu fazia muitas infecções da garganta, mandou-me ir ao médico. Entretanto, eu fui ao médico e o médico examinou, palpou, examinou e disse, menina, isto é um caso para ser estudado, vais ter que fazer um exame. Fui fazer o exame, quando eu estava a fazer o exame, eu vejo o médico com cara assustada, assim muito, olhar para o monitor do computador e perguntou-me, a menina já fez análise ao sangue? Eu disse, não. A menina vai ter que fazer umas análises ao sangue urgente. Eu disse, porquê, doutor? Não é nada de preocupar. Eu disse, é melhor fazer as análises. E eu disse, doutor, mas há algum problema? Não, só isso é melhor ser o seu médico a dizer, que ele saberá como dizer. Mas uma coisa eu digo, não espere pelo resultado da ecografia. Vá já ao médico pedir umas análises urgentes. Eu disse, doutor, o que é que se passa? Ele, olha, a menina tem aqui 2 gângulos e já está um pouco avançado. Eu disse, mas não é caso para preocupar. E ele disse assim, fale com o seu médico, é melhor ser ele a dizer, porque ele saberá como falar consigo. Bem, irmãos, para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu confesso que naquele momento o meu corpo tremeu, fiquei preocupada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que está muito importante. Eu tinha tanta confiança em Deus. Eu pedi a Deus uma vez, Deus é minha testemunha. Eu dobrei os meus joelhos em casa e disse assim, Deus, eu não posso ficar doente, Senhor. Meus filhos são muito pequeninos. Senhor, Tu sabes que eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero ver a Tua promessa se cumprindo na minha vida. Eu vou confessar, irmãos, eu vou-vos dizer, sabe o que é que nos fez manter de pé e lutar? A minha confiança era tão grande, era saber a promessa que Deus tem na minha vida. Aleluia! Eu vou contar uma coisa rápida, vocês terem uma pequena ideia, o meu crescimento, a minha adolescência foi muito atribulada, porque eu era muito atentada a tudo. Para ter uma pequena ideia, eu aos 3 anos de idade fui atropelada e tive uma semana em coma. Ao fim de uma semana os médicos desligaram das máquinas e disseram aos meus pais, lamento, mas não há nada a fazer. Puseram-me no quarto para morrer. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estou eu a vossa vida. A glória de Deus que Deus tem na minha vida. Amém? Entretanto, fui ao médico, fui buscar a ecografia, fui ao médico. Quando o médico veio o exame, o médico viu e disse, a menina vai ter que fazer uma biópsia urgente. E eu disse, então, doutor, o que é que se passa? A menina tem um infloma. E o infloma, o que é isso, doutor? Não sei o que é isso. Isto é um tumor cervical, provavelmente maligno. E já está um pouco avançado. A menina vai ter que fazer uma biópsia. Respondo atrás, peço desculpa que eu me esqueci. Houve um culto de quinta-feira que eu vim aqui. Eu fixei porque nós não podemos ir aos cultos da semana por causa devido ao trabalho do meu marido, só vimos aos domingos. Mas nesse dia o nosso apóstolo foi usado de uma maneira sobrenatural. Eu não sei quem é que se lembra um culto que o apóstolo mandou colocar a mão na enfermidade. Amém. Não culto que o apóstolo disse, coloquem a mão na vossa enfermidade. Eu estou recebendo de Deus como o apóstolo recebe a cura. O apóstolo, alguém se lembra desse culto? Amém. E eu coloquei a minha mão aqui e eu disse, eu recebo em nome de Jesus. Ao fim de uns dias, eu não dei por ela. Quando fui ver, eu não sentia nada. Quando fui ao médico, o médico mandou-me fazer a biópsia, disse que tinha que fazer a biópsia. Eu disse, doutor, eu quero repetir os exames. E o médico disse, a menina vai ter que fazer a biópsia porque isto não se pode atrasar.
A menina tem um linfoma que provavelmente já está muito avançado, porque nem peço ao apóstolo que me leia aqui, daqui para baixo, talvez que leia o exame. O relatório dos músculos apresentam-se simétricos, de espessura e textura conservadas. Ao longo do eixo esquerdo identificam-se múltiplas formações ganglionares, algumas com cerca de 2,2 cm no maior do eixo. Aconselhamos a integração clínica analítica, sendo de ponderar a caracterização complementar de um gânglio dos maiores dimensões por exame, sem outras particularidades. Este é o exame do Dr. Gil da Costa. Cerca de 2,2 centímetros. Amém, irmãos. Nesse dia, entretanto, 2 centímetros já era grande. Nesse mesmo dia, a minha cunhada Beth ligou-me e perguntou-me: então, Romina, como é que estás? A minha resposta foi: estou nas mãos de Deus, seja feita a vontade de Deus. Ela perguntou porquê. Eu disse, contei o que se passava, e disse: olha, seja feita a vontade de Deus. Houve uma coisa que ela incomodou, que eu disse assim: eu creio em nome de Jesus que não vai ser nada, mas se for, é porque Deus permitiu. Eu creio que Deus, através disto, tem um propósito. Entretanto, a minha cunhada ligou-me e disse: ai, Romina, fiquei a pensar naquilo que tu me disseste, não gostei. Tu estás a aceitar a doença, nós não podemos aceitar. Eu disse: não, Beth, eu não estou a aceitar a doença, estou a aceitar a vontade de Deus. Eu creio que através disto, ao fim e ao cabo, pode ser, mas eu sei que ao fim e ao cabo, Deus não vai permitir que aconteça algo. Irmãos, eu passei por tudo sozinha, nem o apóstolo sabia. Isto é importante, não falei nem com o apóstolo, fui fazer exames, a minha mãe, não falei a ninguém, recebi palavras fortes dos médicos, passei por tudo, às vezes médicos a dizer a minha cara coisas grandes e eu nada, sozinha, só Deus sabe todas as coisas. Entretanto, fui fazer a segunda ecografia. O médico insistiu, eu pedi para o médico fazer. Quando fui fazer a segunda ecografia, veio este exame e a médica perguntou: a menina já fez a biópsia? Eu disse: não, mas convém a menina fazer a biópsia porque isto já está um pouco avançado, porque 2,2 centímetros já é um pouco grande, mas vamos ver como é que isto está. Eu vou fazer a ecografia e a médica está ali e procura e anda e volta aqui. Ela pousou o aparelho, veio pegar no exame, voltou a ler e volta a andar e disse: então, doutora, o que é que se passa? É que não estou a ver nada, eu estou a ver aqui apenas uns pequenos ganhos sem importância nenhuma. A igreja não ouviu, a médica disse: eu não vejo nada. A médica colocou o nome e disse: eu vejo apenas uns pequenos ganhos sem importância nenhuma. Descansada, porque tem apenas uns pequenos ganhos, que menos de 1 milímetro. Eu tinha 2,2 centímetros e agora tem menos de 1 milímetro, que isto acaba por desaparecer uma coisa sem importância. Entretanto, fui buscar as análises. Irmãos, confesso que quando fui buscar as análises aí eu tremi, e não foi por isso que Deus me deixou de honrar. Eu vou dizer, para ter uma pequena ideia, as análises estavam tão alteradas, uma coisa fora do normal. Aqui tem os valores normais, os valores normais é 60. Os meus estavam 750, é uma diferença muito grande, 60 para 750, aí eu confesso que fiquei ansiosa, fiquei nervosa, confesso. Quando eu fui levar o exame ao médico, o médico leu o exame, viu as análises, voltou-se para o meu esposo e disse assim: bem, eu vou abrir o jogo, eu vou ser sincero, pousou os exames, pôs a cadeira para trás e disse: eu vou pôr as cartas na mesa. A sua esposa, no primeiro exame, acusou que teria um linfoma, ou seja, um tumor cervical, que provavelmente seria maligno. E as análises vêm-me a confirmar isso. As análises mostram-me que ela apanhou um vírus, apanhou uma bactéria. Só que como ela fez estas análises juntamente com o segundo exame, neste segundo exame mostra-me que ela tem uns gânglios sem importância, é uma coisa que não é para preocupar. E as análises, ela está a ganhar anticorpos, por isso você pode ficar descansado, pode ficar tranquilo. Nesse mesmo dia que eu fui ao médico, eu não vi, foi na quinta-feira da semana passada, o nosso apóstolo teve uma visão, não vi, mas a minha cunhada Beth ligou-me a dizer: viste o culto? Eu disse: não, eu gostaria que o apóstolo falasse da visão que ele teve do anjo. Amém. Eu estava aqui no culto, creio que foi uma quinta-feira, e Deus mostrava-me. Eu não sou de ter visões, mas eu tive uma visão. A visão que eu vi era um anjo sentado na mesa de um computador num laboratório.
Lembram-se disso? E Deus dizia, o anjo está a mudar o diagnóstico de que era algo maligno e passa a ser não maligno. As palavras foram estas. E Deus ouviu, ela não estava aqui, mas as irmãs ligaram para ela que o anjo estava mudando o exame dela. Glória a Deus. Mas para o testemunho ser maior, eu fui pedir o conselho de um novo médico. Fui à médica da família e mostrei o exame. Quando eu mostrei o exame, a médica começou-se logo a passar e disse: Orlando, vais ter que fazer uma biópsia já, urgente. E eu disse: doutor, e ela: Orlando, não podes negar, tens de fazer, és obrigatório a fazer uma biópsia. Eu disse: doutor, mas eu creio que Deus me curou. Mas aquela médica estava-se a passar, que nem deixava falar. O meu esposo disse: abre logo o jogo, mostra logo o segundo exame. Ela abriu o exame, viu as análises e disse: ufa, Orlando, já me pegaste aqui um susto. Eu disse: então, é que aqui no primeiro exame mostra que tu tinha linfoma, ou seja, um tumor. Isto já te saiu a sorte grande. Olha, porque tu seres tão insistente que te livraste de uma biópsia. Volta-se para o meu esposo. Claro, os médicos não creem em Deus, porque ela nem sequer estava a dizer que Deus me tinha curado, ela não queria. Ela disse para o meu esposo, por ela ser tão insistente, que se livrou de uma biópsia. Irmãos, de manhã, antes de eu ir à médica, eu fui marcar a médica de manhã, e quando eu vinha para casa, eu vinha a falar com Deus. Hoje eu disse tremendo, eu vinha a falar com Deus, e eu venho por baixo da minha janela, eu moro no último andar, e eu venho a andar, não sei o que é que me deu para olhar para cima. Quando eu olho para cima, vejo uma pomba, mas era uma pomba, não era normal. Ela estava parada a bater as asas, mas estava em frente a mim. Alguém já viu uma pomba a bater as asas sem voar? Elas voam, mas ela não estava a voar, ela estava parada a bater as asas em frente a mim. Mas tinha uma luz tão forte, era um raio de luz tão forte, que eu queria olhar e não conseguia, aquela luz me encandeava. Eu disse: meu Deus, eu fiquei maravilhada a olhar para ali. Entretanto, a pomba foi embora. Quando eu cheguei a casa, eu olhei para o céu e disse: não, foi na segunda-feira da semana passada, quem se lembra, não fez calor. Eu olhei para o céu e disse ao meu marido: olha para o céu, incomoda-te a olhar. Eu disse: não. Pois a luz tão forte que era, incomodava-me. Aquela pomba ali a olhar para mim, as asas dela eram estreitas em cima, a cauda, e ela era cá para baixo, era diferente. Irmãos, aquilo foi um sinal que Deus me mostrou. Sabem uma coisa, irmãos? Isto foi para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Sabem o que é que contou? Foi a nossa fé. A nossa fé, podemos ter. Eu tive apenas sempre, durante todo este processo, eu já tive 2 versículos continuamente nos meus lábios, que era: Deus é fiel, companheiro, amigo primeiro daquele que usa a fé. Este versículo esteve sempre nos meus lábios. Quem tiver, eu pus no Facebook e disse: Deus é o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, só quero dizer uma pequena palavra, só posso me deixar. Só quero dizer uma coisa: se porventura, que em nome de Jesus não vai, se porventura surgir um problema na sua vida, você lembre-se deste testemunho que eu peço e espero que seja de edificação. Você pense: se Deus curou a mim, também me pode curar a mim. Glória a Deus! Santo és! Sabe porquê? Porque nada adianta você pedir com fé e duvidar. Você entregue os seus problemas a Deus e descanse. Descanse. Você pode olhar para mim e dizer assim: quem te disse que eu não descansei? Não interessa. Se você entrega os seus problemas a Deus e continua ansioso, continua preocupado, continua com medo, isso significa que você não entregou os problemas a Deus. Tem que entregar e descansar. Lembre-se, irmãos, eu pedi uma vez a Deus, depois recebi que o apóstolo lançou e eu recebi. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me curou de um tumor maligno, irmãos. Maligno. Eu não sou aplauso mais um dia. Deus é fiel. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Este é o nosso Deus. Este é o tempo do avivamento. Está decretado desde o 31 de dezembro que nós entramos no maior avivamento da história em Portugal. Amém? Mais um aplauso para ele.